Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, a proposta da aula dessa semana é a gente adquirir um olhar social. A gente já viu dentro das nossas aulas que o olhar social é sempre uma construção que nós temos. Nenhum olhar é natural. Tudo que nós temos em sociedade é uma construção, né? A própria ideia do padrão de beleza, a ideia de progresso, né? A ideia de felicidade, tudo é construção social. Se eu olho, por exemplo, uma propaganda na TV, ela por vezes vai dizer, como se fosse uma receita de bolo, que é a felicidade. Compre esse produto e seja feliz, né? Participe desse pacote de internet e você será contente e terá o bem-estar, né, contínuo. Então são sempre construções ideológicas que a sociedade vai criando. E para entender a sociedade não é diferente. A gente vai criando e elaborando um olhar social. E aí me vem o seguinte questionamento para a aula de hoje. Como a história nos ensina? Uma pergunta, né? Como que a história nos ensina? Olhando o passado, averiguando, estudando o que já ocorreu na história? Existe apenas uma história, no sentido mesmo de uma coisa singular, ou existe diferentes versões da história? Como entender melhor a história dos nossos antepassados, a nossa sociedade e compreender a realidade que vivemos hoje? Então, refletir a sociedade, alunos, a partir de sua história, é necessário, antes de tudo, se perguntar qual é a relação da cultura brasileira e a cidadania. Como que foi acontecendo esse relacionamento entre a cultura nossa, como ela foi forjada, construída, e como foi tendo esse diálogo para o surgimento da cidadania. A gente aprendeu ao longo das aulas que foi difícil. Foi um processo lento, árduo, né, sofrível, de várias pessoas perdendo suas vidas, muitas lutas, né, travadas ao longo da história para que hoje nós tivéssemos os nossos direitos, a Constituição, né, as várias constituições, até chegar a que nós temos, que é de 1988, e que passa a trazer para nós, a sociedade, um legado de leis, de direitos e de garantias à população, né, como um todo, de forma geral, e trazendo mais direitos para todos, né, uma certa igualdade para viver em sociedade. Mas só continuando essa ideia de estudo dessa semana, como nós sabemos, nenhum direito cai do céu, né? Os direitos são resultados de lutas sociais ao longo da história. É fundamental, alunos, identificar que toda diferença cultural é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. Então, pensar que a cultura brasileira ela é fruto de vários povos que vieram aqui para o Brasil, né? Uns por livre e espontânea vontade, outros pela obrigatoriedade e imposto a eles, como no caso da própria escravidão, né? E outros povos que vieram ganhar a vida e explorar as riquezas naturais que aqui no Brasil existia, né? Então tudo isso colaborou para a construção do que nós chamamos de cultura e de povo brasileiro. Então, como já salientamos, né, dentro das aulas, e já discutimos isso nas aulas anteriores, vários foram as constituições, até chegar à Constituição que é um marco para a sociedade, que é a de 1988, conhecida carinhosamente, alunos, como Constituição Cidadã, né? E consigo ela trouxe uma série de direitos e também garantias por meio da cidadania, que é o tema central das nossas discussões nas aulas de sociologia. Então é nesse contexto que percebemos que os muitos movimentos sociais que foram gerando de lá para cá, como os de imigração, né, de refugiados, ajudaram então a montar a nossa nação brasileira, bem como os primeiros povos colonizados aqui, né, que foram os indígenas, também o povo africano que vieram para cá de forma arbitrária e criou uma sociedade naquela época escravocrata com a escravidão, né? Então são vários fatores que culminaram na transformação da nossa cultura ser tão rica nessa miscigenação, nessa mistura de povos aí. E aí, se a gente analisar um simples pesquisa estatística, onde foi feito um levantamento estatístico, podemos observar a tamanha diversidade que temos em relação à cor ou à raça. Vamos ver lá em porcentagem.
Então, uma rápida pesquisa feita no Brasil, a gente constatou em relação à cor ou raça a seguinte ideia: 42,7% da nossa população é considerado de cor branca, 9,4% é considerado da cor preta e 46,8% é considerado de cor parda, né? E apenas 1,1% é considerado amarelo ou indígena. Então daí já dá para ver a tamanha miscigenação da qual o nosso país, a nossa cultura passou. Por isso que nós somos essa metamorfose, vamos dizer assim, em termos de cultura, de etnias, de raças, né? E também de hábitos e costumes que formam essa complexidade e essa riqueza tão grande na nossa cultura brasileira. Então, a partir disso, a gente já percebe que tudo no Brasil é bem complexo, né? Em grandes proporções. E aí também é necessário que a cidadania passe a assistir e a atender a todos, de igual forma, de igual direito, como está lá na lei. Só que a gente vai ver que sempre vai esbarrar em alguns conflitos, em minorias que não são assistidas pela cidadania aí. E a gente vai ver também que dentro da sociedade brasileira, vários movimentos de resistência, quer seja dos indígenas, dos índios em relação à terra, à natureza, que já era deles, né? Eles conseguiam administrar muito bem desde o início, antes dos portugueses, e também resistência do movimento negro, que já não aceita mais ser tratado como antes, como alguém inferior ou uma raça inferior à raça branca ou ao homem branco dentro dessa cultura patriarcal europeia, né? Então são vários movimentos de resistência que até hoje lutam dentro da sociedade para alcançar direitos e igualdade de oportunidades dentro da sociedade. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.